Olá, amados. Boa tarde a todos. Uma ótima segunda-feira. Louvamos a Deus pela alegria, pelo privilégio de estarmos juntos mais um bate-papo. Toda segunda-feira, às 16 horas, nós temos um encontro aqui no Instagram com convidados, amigos, pastores, pessoas relacionadas ao mundo científico, à medicina, à política, enfim. Sempre trazendo uma abordagem diferente, sempre discutindo assuntos inerentes ao nosso dia a dia, importantes para o nosso crescimento, né? A Bíblia diz lá no livro de Oséias que o povo de Deus perece, o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. E nós sabemos que, como diz Colossenses, se não me engano, Paulo fala que todo conhecimento converge em Cristo. Então Deus é exaltado não só quando você estuda teologia. Deus nos traz verdades não só quando você estuda a Bíblia, mas também na natureza, na ciência, em conhecimento amplo, geral. A gente sempre está adquirindo a verdade divina, né? Então, hoje nós temos um convidado muito querido, o pastor Pedro Vitalino, da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, uma igreja que eu tenho uma aliança, eu tenho um vínculo, eu tenho um passado muito feliz, tive o privilégio de fazer parte desta igreja por alguns anos da minha vida, quando eu era estudante de zootecnia em Jaboticabal. Então, para mim é uma alegria, uma honra poder estar conversando com o pastor Pedro, que hoje é o líder desta igreja e, creio eu, tem sido um pastor muito querido aí por toda a comunidade da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Tá bom? Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. O pastor Pedro já entrou aí, já vou mandar o convite para o senhor já, pastor, já entrou aí nos acompanhando. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Compartilhe se você puder, compartilhe o link desta live. É sempre bom a gente ser edificado com papo edificante, né? Com gente que realmente sabe algo que possa ser construído na nossa vida, tá bom? A gente seleciona as pessoas que participam conosco deste quadro, jogando conversa dentro com o pastor Saulo, a gente sempre seleciona, então eu tenho certeza que você vai ser bastante abençoado com essa nossa conversa, tá bom? Deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui, quem já está aqui, Defite Floriano, minha querida Camila, Deus te abençoe em nome de Jesus. Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, os irmãos da Igreja Presbiteriana, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo. Pastor Anderson, meu querido pastor Anderson, Deus te abençoe. Nilva Setem, Deus te abençoe, Nilva. Vi você em Cancún esses dias, Nilva. Que vontade de uma aglomeração, imagina em Cancún, hein? Deus te abençoe, viu? Prazer ter você conosco. Meu querido pastor Daniel Borba, um grande abraço, Deus abençoe. Roberta Muniz, seja bem-vinda, Roberta, Deus te abençoe, minha irmã. Adriana Busato Bombo, Adriana, ó, aquelas trufas, coisa linda, hein? Aquilo lá é de Deus, hein, minha irmã? Deus te abençoe, viu? Acho que lá no céu vai ter manjar e trufas. Deus abençoe, viu? Coisa linda, coisa gostosa, muito obrigado, viu? Abraço, meu querido pastor Daniel, seja bem-vindo sempre. Deixa eu mandar aqui, enviar o convite aqui para o pastor Pedro, para a gente poder então bater o nosso papo agradável. Cadê o pastor Pedro? Tá aqui. Envie o link desta live aí para as pessoas que você conhece para participarem conosco. Bom, deixa eu baixar o som aqui. Olá, pastor Pedro, Saulo. tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Vou dar um jeitinho na minha também aqui. Isso, senão você vai ficar com a cabeça cortada aí. Pastorzão, obrigado, viu, pela alegria, pelo privilégio de ter o senhor com a gente nessa nossa conversa virtual, né? É o que tem para hoje, né, pastor? Com essa pandemia tem que ser virtual. Mas graças a Deus, né? As tecnologias estão também a nosso favor e devemos aproveitá-la, né? É um prazer também. Com certeza. Obrigado, viu, querido? Eu tenho acompanhado o senhor pelas redes sociais, não lhe conheço pessoalmente, mas já lhe admiro, viu? Pelas suas postagens, pela sua santa intelectualidade, né? Um cara inteligente. É sempre bom estar rodeado de gente. Eu tenho uma certeza na minha vida, pastor, e é um versículo bíblico. A Bíblia diz assim: quer ser sábio, ande com os sábios, né? Então, quando eu vejo gente boa, gente inteligente, gente santa,
gente temente a Deus, eu começo a grudar nesse povo, que eu quero buscar esse conhecimento na minha vida. A questão é que a gente nunca se acha, né? Eu, pelo menos, eu falo assim, eu sou tão pequenininho, eu também gosto de ficar perto dos sábios e colher o máximo que eu posso aí. Amém, querido. Deixa eu baixar o som aqui da nosso fundinho. Muito bem, pastor. Então, obrigado mais uma vez aí pela alegria, pelo privilégio. Eu tenho um carinho muito especial pela igreja presbiteriana por vários motivos. Primeiro, foi a igreja que eu cresci inicialmente na minha fé. Eu me converti e logo em seguida fui para Jaboticabal no ano seguinte e me deparei com uma igreja extremamente organizada no seu sistema. Então, eu sou um grande admirador da igreja presbiteriana. E a de Jaboticabal, que foi a igreja que me acolheu na minha recém-conversão. Hoje eu sou um apaixonado pelo Antigo Testamento, pela Bíblia. Eu devo muito isso aos irmãos da igreja presbiteriana. Então, tenho muitos amigos presbiterianos. Então, para mim é uma alegria poder ter o senhor representando esta grande comunidade e esta grande denominação. Vamos começar falando um pouquinho dos dias que nós estamos vivendo. Gostaria de saber do senhor qual que é a sua percepção dessa pandemia. O que o senhor está enxergando em relação a essa pandemia? Ela tem alguma coisa relacionada à escatologia? Tem alguma coisa relacionada a um chamamento de Deus dizendo acorda mundo? Né? Ou simplesmente é mais um advento catastrófico que o mundo está suportando e cremos que vamos superar tudo isso? Qual que é a sua percepção como pastor nesses dias que nós estamos vivendo? Pastor Saulo, eu, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer o convite, dizer da minha admiração também pelo seu trabalho. Espero que um dia nós possamos aí tomar um café juntos, né? Com certeza. Deixa eu passar que logo, logo estaremos juntos, né? Será um prazer. Mas, respondendo essa questão, eu vejo que sim, há um ponto escatológico, né? Eu não consigo não pensar nisso. Eu digo sempre que tragédias, terremotos, pandemias, outras situações ao longo da história, nós sempre tivemos problemas, mas você tem que pensar num afunilamento, né? E aí, se a gente olhar para o panorama que está sendo desenhado, eu falo que a pandemia é terrível, né? E já dizimou muitas e muitas vidas, mas há um tom, eu tenho olhado para essa pandemia com um cuidado que ela não envolve só uma questão de saúde sanitária. Eu vejo que a espiritualidade está sendo afetada. Hoje conversava com um pastor, colega da Igreja Batista Livre, o pastor Jean, não sei se o irmão conhece, um pastorzão. Conheço, já preguei na Batista Livre quando eu era presidente da mocidade da presbiteriana. Eu imaginei. Hoje a gente estava conversando na prefeitura e a gente estava comentando propriamente sobre isso, dessa pandemia ter levado muitos a um esfriamento, né? Então, eu vejo que assim, eu não gosto muito de quando acontece, por exemplo, uma tragédia ou uma doença nova, como a Covid, pelo menos nova no sentido dessa amplitude, a gente já dizer, Jesus está voltando. Não que eu não goste, mas eu creio que há muita coisa ainda a acontecer. Acredito na volta de Jesus, está muito próximo, mas há um ponto que esse cenário todo está se desenhando, por isso que eu falo que eu vejo essa característica escatológica, apontando para a apostasia. E muitos crentes, eu coloco entre aspas aí, muitas pessoas não estão se dando conta do esfriamento da fé, do abandono, por exemplo, primário para com a obra do Senhor. Eu não estou dizendo frequentar a igreja. Eu creio que frequentar é uma consequência. Mas o esfriamento é muito grande. A gente conversa com os colegas pastores aí e a gente vê que praticamente, e eu falo de várias denominações, há um ponto em comum em torno de tudo isso. Ou seja, há um certo esfriamento da fé, muitos estão desacreditados, sem esperança. Então, assim, eu olho para todo esse cenário que nós estamos vivendo com um aspecto, eu não diria final escatológico, mas o início de alguns eventos que nós vamos ver em torno de tudo isso. O amor se esfriando, a fé se esfriando, as pessoas estão cada vez mais materialistas, né?
eu digo isso com muita cautela porque nós somos materialistas. Hoje eu tenho que consumir, isso é natural. O problema é o excesso em torno de tudo isso. Então, serve como um alerta para nós. Eu diria que o Senhor nos deu nos permitiu, né, dentro da soberania dele, do cuidado dele, nós enfrentarmos isso como um sinal de alerta. Acordem, porque o fim está chegando. Para muitos já chegou, infelizmente. Né? Sim. E um detalhe... desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, um detalhe que eu vejo é que há um livro, inclusive gratuitamente na internet, do John Piper, que fala um pouco sobre isso, né? Da soberania de Deus, do cuidado, e às vezes a gente olha como a pandemia pela pandemia, mas na verdade Deus está no controle de tudo e está enviando e permitindo determinadas situações para nos despertar. E eu comentava aqui na igreja um aspecto que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não idolatrar o medo, a pandemia, e deixando Deus de lado. E muita gente não está se dando conta disso. Sim. Você sabe que no início da pandemia, eu achei que as pessoas estavam muito sensibilizadas, né? Eu falei, nossa, a pandemia realmente ela vai trazer um crescimento um absurdo, uma mudança, vai estar levando as pessoas a reverem o sentido da vida, da família. Mas com o passar dos meses, a gente observou que se existia essa sensibilidade, logo em seguida houve um grande esfriamento, né? Então hoje, claro que de tudo a gente sempre tira um proveito, né? Como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de tudo a gente tira uma lição, um proveito, mas talvez esse proveito poderia ter sido muito maior, né? Se nós pegarmos aí as estatísticas, o Brasil teve um acréscimo de 40% no divórcio. Coincidentemente, Piracicaba também, né? Seguiu aí essa média nacional. Isso é muito triste, é muito preocupante, isso é sinal de que esses problemas não trouxeram, talvez, as pessoas mais perto de Deus. Pelo contrário, talvez afastou muitas pessoas de Deus, né? Então é algo que ainda há tempo da gente rever, aproveitar. Mas amém. O senhor tira que tipo de lição dessa história? Eu sei que é uma pergunta bastante abrangente, né? Mas algumas coisas que o senhor vê aí de importante. Eu acho que o tempo que nós estamos vivendo me trouxe isso, coisas que eu não vivi, hoje eu vivo, coisas que incrementaram-se na minha vida, na sociedade. Quais lições principais que o senhor vê que esse tempo difícil, esse tempo de provação que a gente está vivendo, possa estar provocando na gente? Eu falo que uma questão que lá o ano passado até escrevi um pouco sobre isso, que a pandemia, para mim, ela revelou muita coisa. Primeiro, como o pastor acabou de destacar a questão do divórcio, ela veio revelar, por exemplo, a fragilidade de muitos casamentos. Né? Porque no dia a dia, a gente correndo de um lado para o outro, a gente não sabia nós não sabíamos o que era parar e conviver a dois, talvez muito mais tempo, porque não, está tudo no automático e vai levando a vida. Né? E dentre outros fatores. Então, eu acho que a primeira coisa que eu destaco, se eu posso dizer, de tirar lições, é que eu até usei uma frase dizendo assim, a pandemia revelou os intentos do coração. Nós brasileiros, nos acomodamos muito com uma vida não confortável, tão confortável, mas uma vida que dá para levar, acomodada. E, de repente, exposto aí com o mundo inteiro em crise, revelou muita coisa. Então, Jesus ele vai dizer, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E eu tenho me perguntado muito sobre isso, onde está o meu tesouro em tudo isso? E se eu morrer agora? O que eu plantei para ficar? Porque eu não vou levar nada. Então, há uma série de fatores que eu vejo. Primeiro, revelar os intentos do coração. Segundo, né, olhando para esse cenário que se desenhou aí, a urgência de buscar a Deus. A urgência de ter uma vida com Deus. Porque, assim, falar que eu creio quando tudo está fácil, tranquilo na minha vida, estou trabalhando, meus filhos estão bem de saúde, é fácil. Agora, eu poder aí olhar para todo esse cenário e dizer, eu creio, Senhor, e ainda que eu venha a perder tudo, eu continuo crendo,
aí é o grande desafio da espiritualidade, né? Só um detalhe, eu comecei uma série no livro de Jó, isso tem mostrado muito para mim a vida desse servo do Senhor, que em tudo isso Jó, ele não perdeu a sua integridade para com o Senhor. Ele pediu a morte, ele olhava para aquilo, ele queria achar respostas, mas Jó, ele entende a mão de Deus em todos os momentos, até o ponto que culmina em dizer: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a gente acaba olhando para tudo isso e perceber o quanto a nossa vida é efêmera, tão vazia, e a gente tem que se preocupar no hoje, no agora. Então isso, não na urgência, né, na ansiedade, mas de desfrutar do que Deus tem oferecido para a gente. Eu acho que tem isso, revelando como eu estou com Deus, né? Porque o externo é muito fácil, teatralizar é muito fácil. Agora, no meio da crise é que a gente revela mesmo que nós estamos sendo forjados e formados em tudo isso. Pregar Abacuque é fácil, né, pastor? Viver que é difícil. O negócio é viver, né? Exatamente. Amém. O senhor acha que os pastores amadureceram com isso? Tá falando agora de uma classe, né, da sociedade mais específica. O senhor acha que os pastores amadureceram com a pandemia? Ou dentro da sua percepção o senhor não vê isso? É difícil você dosar no sentido da grande maioria. Eu falo que eu tive algumas decepções, né? Eu digo de alguns colegas pastores, seja da nossa denominação ou de outra denominação, que mostraram uma certa imaturidade em torno de tudo isso. Porém, há alguns casos de você perceber que alguns começaram a vivenciar uma realidade. Eu, por exemplo, mudei muito, pelo menos internamente. Algumas coisas que, olhando, a gente quer resolver tudo para ontem, aquela loucura toda, e aí você percebe de perder amigos, colegas pastores aí por essa Covid, e perceber que vamos viver o hoje, vamos buscar a Deus hoje. E eu falo, olhando da minha ótica, sim, eu consegui amadurecer no sentido de querer contribuir, né? E não contribuir só na igreja institucional, vamos dizer assim, mas no reino. Porque na urgência da vida, que eu estou conversando com alguém hoje e amanhã ele vai embora, a pregação ela tem que ser prioridade. Ou seja, o evangelho anunciado, olha, é Jesus e ponto. Não adianta. Por isso que eu falo, de forma geral é difícil, quando você olha, por exemplo, seja os pastores mais midiáticos aí, a gente só é fichinha perto de muitos aí, né? Mas revelando, por exemplo, um desejo extremo de levar a fé por caminhos estranhos, alheios à Bíblia. Por isso que eu falo que é difícil você balizar isso. Muitos eu creio que amadureceram, mas houve algumas decepções desde o ano passado que Deus está cuidando e a gente tem que só olhar para o Senhor, Supremo Pastor. Né? O senhor sabe que hoje de manhã eu estou lendo um livro dos heróis da fé mais contemporâneos, e o livro fala de Moody, algumas experiências de Moody, e uma das experiências é que ele estava pregava de domingo na sua igreja, e uma das pregações dele falou: olha, semana que vem a gente continua o nosso sermão. E ele não fez o apelo naquele culto. E naquela semana houve um acidente, num prédio bem próximo da igreja, e pegou fogo, muitas daquelas pessoas morreram. Né? Moody ficou impactado com aquela situação, porque ele não tinha feito o apelo para aquelas pessoas. Ele esperou uma semana para elas voltarem e fazer o apelo. E ele fez um voto com ele mesmo, dizendo que não pregaria mais sem antes fazer apelo. Né? E ele tinha aquela excelência de servir a Deus e pelo menos todo dia ele tinha que falar de Jesus para alguma pessoa. Ele tinha um voto pessoal com Deus. Então, já está falando dessa questão do que isso pode provocar no nosso crescimento como pastor, né? Moody viveu aquele incidente do fogo, né? E a morte daquelas pessoas para ele trazer essa mudança interior, né? A partir de hoje eu vou fazer o apelo sempre que eu puder, não vou deixar para amanhã. É interessante isso, né? Nosso querido amigo,
já tive o privilégio de tê-lo 2 vezes conosco aqui na igreja, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala de uma reforma necessária hoje, uma reforma protestante atualizada, né? Renovada. O que o senhor pensa disso, pastor? Precisamos de uma reforma imediata, de uma funilaria mais profunda ou não? Qual que é a sua? Eu imagino que sim, né? Seguindo a linha do mestre. Mas queria ouvir do senhor. O Hernandes, eu tenho um carinho muito grande, uma admiração por ele. Falo que ele é um servo assim, muito usado por Deus e um dos arautos hoje, não só para a igreja presbiteriana, mas para todos, né? Para a igreja brasileira. Sim. Eu diria que sim, que nós precisamos de uma reforma. Eu até julgo essa reforma de uma forma muito simples, né? O John Stott tem um livro, inclusive até eu quero trabalhar ele agora em algumas lives, eu estou pensando nisso, sobre discípulo radical. E o que eu vejo hoje, né, na igreja brasileira, e por isso a questão da reforma? Eu vejo os extremos. Ou você tem muita ortodoxia no sentido de, no aspecto doutrinário, aquele afã, nós temos muitos teólogos hoje da mídia, aí estuda e lê bastante, mas tem pouca ortopraxia, ou seja, tem pouca prática. Então, o ponto que eu vejo da reforma hoje, né, a reforma do século XVI foi um retorno à Escritura. Na verdade, quando Lutero ele rompe ali, na verdade ele não queria romper com a igreja, ele queria, a própria palavra diz, reformar a igreja para que ela voltasse à Escritura. Né? Então a reforma nesse aspecto, ela tem esse retorno à Escritura. E hoje, ela também tem esse retorno à Escritura, porém, no ponto de colocar em prática. O reverendo Augustus, ele comenta um negócio que eu acho interessante. Nunca se cantou tanto e viveu um analfabetismo bíblico tão grande como nossos dias. Assim, não adianta a gente se contentar e eu li toda a Bíblia. Não é só ler. Tiago vai dizer, é ser praticante. Então, a minha ótica do que eu vejo, até da fala do reverendo Hernandes, é que não basta ter conhecimento, isso tem que tornar em prática. É vivenciar. Eu tenho uma coisa que, ao longo de alguns anos, acho que, para ser mais exato, uns 2, 3 anos, tem queimado no meu peito, é aquela palavra de Paulo quando ele diz, enchei-vos do Espírito. Eu vejo que hoje, olhando para a minha vida, eu preciso muito mais. E às vezes eu não posso olhar para dentro do membro, né, do dia a dia da igreja, mas é uma igreja que cresce, mas que não faz tanta diferença. E eu falo igreja aí de forma geral. Então, é uma igreja que precisa sim combater a corrupção, é uma igreja que precisa sim denunciar muitas coisas, mas é uma igreja que, muito teórica, guardada as proporções, né, é uma igreja que precisa ser relevante onde ela está. Ela faz a diferença. Eu perguntei uma vez aqui numa escola bíblica, se um dia tirar a nossa igreja aqui da cidade, se Deus permitir que a nossa igreja seja tirada, que diferença ela fez? Então a gente tem que se perguntar acerca disso. Então eu acho que a reforma tem esse aspecto de ser luzeiro, né? Ortodoxia numa mão, ortopraxia em outra, ou seja, colocar em prática isso de forma do dia a dia, né? Pensando nisso e fechando essa questão, a gente tem essa mania de dicotomizar, de dividir o sagrado e o profano. Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim tudo é sagrado. Meu casamento é sagrado, minha vida conjugal, íntima é sagrada, meu trabalho é sagrado, tudo é para a glória de Deus. A gente aprendeu danosamente, eu entendi que na época fizeram uma distinção, mas a gente aprendeu tanto isso que a gente separa. Não, na igreja eu sou crente e na minha vida do dia a dia eu levo a vida como profano. É o secular e o religioso, né? É o secular. Então precisa da reforma no sentido prático da palavra, de tornar o evangelho vivido no dia a dia, né? Sim. Interessante. Alguns anos atrás nós tivemos aqui em Piracicaba uma reunião de pastores e veio um líder de um grande projeto missionário no Brasil, lá acho que é do Vale da Bênção, de Araçariguama, e ele falou uma coisa interessante. Ele começou a administração dele perguntando assim, qual que é o índice de criminalidade em Piracicaba? Né? E qual que é a vertente? Tem crescido, tem diminuído? Ah, tem crescido. Piracicaba é uma cidade muito violenta, não sei o quê.
Ele falou assim, então a igreja de Piracicaba não presta. Foi bem claro, bem radical. Então a igreja de Piracicaba tem que reavaliar-se, porque se existe uma igreja verdadeira, a criminalidade tem que diminuir. Se existe uma igreja atuante, né, as enfermidades têm de diminuir, as drogas têm de diminuir. Foi uma palavra muito impactante para a gente, né, mas extremamente verdadeira, extremamente real. Né? A igreja dissipa a luz, dissipa as trevas. Né? Se não está dissipando as trevas, alguma coisa pode estar errada. Né? E a igreja não pode ter medo, e aí eu vejo esse aspecto, né? Ela tem medo de se envolver com o mundo. Ah, eu vou me contaminar. Ou então traz elementos para ser uma igreja atraente. Na verdade, a gente não precisa ser atraente, a gente tem que ser luz do mundo. Jesus falou isso. Quer dizer, eu não tenho que ser pisca-pisca, uma hora acende, uma hora apaga. Não, eu tenho que ser um luzeiro onde o Senhor... Se tem uma boca de fumo lá, eu tenho que fazer amizade com o traficante lá, mas que ele, pela minha vida, minha postura como crente, isso incomode. Ah, mas é um preço a pagar. O preço é altíssimo. Né? Tem que negar tudo e seguir. O que eu vejo que às vezes falta, pastor, é um posicionamento do que é a igreja. Né? Tem muitos líderes hoje que não se posicionam com medo de perder gente. Né? Ele vive o politicamente correto dentro da igreja para agregar o máximo possível de pessoas. E quando a gente começa a viver o posicionamento cristão, o politicamente correto ele não funciona. Né? Porque a verdade ela corrompe, a verdade ela intriga, a verdade incomoda, a verdade ela dissipa. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu percebo que muitas vezes esse posicionamento não existe porque ele vai desagregar. Ele vai tirar pessoas do seu aprisco, ele vai afastar você de pessoas que você queria que estivesse perto de você. E aí fica nesse banho-maria, né? Que nós não podemos viver. É interessante que há uma passagem, né, nos evangelhos mostra quando Jesus multiplicava pães e peixes, a multidão estava ali, né? Afinal de contas, são os pães, são os peixes ali. E, de repente, quando Jesus começa com um discurso duro, vamos dizer assim, as pessoas vão embora. E aí Jesus olha para os discípulos e eles falam, e vocês? Quer dizer, isso já tinha lá atrás. Né? Enquanto a gente está dando pão e peixe, né, e falando um discurso que todo mundo gosta de ouvir, a multidão está aí. Só que a Bíblia não é uma caixinha de promessas só trazendo promessas. Ela também disciplina, ela corrige. Então, nesse sentido, a gente não pode negociar o que é inegociável. Né? A Bíblia é condicional sempre, né, pastor? Por mais que tudo seja pela graça, ela é condicional. A fé é condicional, né? Eu posso não querer exercer a minha fé. Né? Enfim, dentro da sua visão espiritual, pastoral, se Jesus voltasse hoje, a igreja subiria, na sua grande maioria, ou a igreja ficaria? Pastor, que pergunta mais ousada, né? Eu uma vez fui na inauguração de um restaurante, pastor, de um pastor da Assembleia de Deus, e ele falou assim, sem qualquer tipo de receio, ele falou assim, olha, eu estou diante de duas igrejas, a igreja que vai ficar e a igreja que vai subir. Eu fiquei assustado com aquilo, eu falei, esse pastor foi muito ousado, eu não vou falar isso, eu vou perguntar para o senhor, né, a sua visão, se Jesus voltar hoje, o senhor acha que a maioria da igreja se encontra com ele, né, ou não? Eu vou falar assim, que usando um texto lá de Mateus, capítulo 7, que se Jesus voltasse hoje, ia ser o dia da surpresa. Gente que nós menos imaginaríamos que iria subir, estão subindo, e gente que, olha, tem carteirinha, esse não ia subir. Então, a gente sempre vai ter isso. Mateus capítulo 7 fala lá, né, quando muitos vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Então, Apartai-vos de mim, né? eu creio assim que pela graça de Deus, é tudo pela graça dele, né? Judas, a carta de Judas vai dizer que ele vai nos apresentar com exultação e vai nos guardar de tropeços, mas é tempo da gente olhar e pensando na igreja hoje, a gente vai ter muitas surpresas. Eu diria que surpresas agradáveis e algumas surpresas que vão olhar para mim, mas não acredito que esse fulano subiu. No sentido
da nossa Mas, ótica. mas olhando, não me enrola, pastor, não me enrola, hein? Olhando para a maturidade da igreja, olhando para a maturidade da igreja. Não estou falando da presbiteriana, a igreja geral, Nazareno, né? Olhando para a maturidade da igreja. Só acho que a igreja está madura para subir. Por que eu faço essa pergunta? Porque se fala muito da volta de Jesus. Eu acho que não está madura para subir. Eu acho que Jesus voltar hoje, maioria fica, no meu ponto de vista. Entendeu? Claro que tudo é pela graça, mas olhando a imaturidade da igreja. Então, na sua percepção, né, o senhor que tem aí contato com muitas igrejas, muitos líderes, a sua percepção, a igreja fica na sua maioria, ela sobe por causa dessa imaturidade? Não, olhando pela minha ótica, hoje a igreja ficaria. E eu digo por quê, né? Vamos usar a questão da pandemia como um grande exemplo para nós. O ano passado, e isso assim, eu tenho um problema sério, que minha memória é memória de elefante, assim, eu guardo coisas terríveis, né? Eu lembro do ano passado que quando começou a pandemia, o índice de pessoas dizendo assim, Jesus está voltando, e as lives estavam assim, lotadas, reunião de oração, isso e outro. De repente, pronto. Jesus parou de voltar. Parou de voltar, parou de mandar o sinal. Parou de tomar uma Coca-Cola no meio do caminho. Eu vejo uma igreja que não está preparada hoje. Se fala muito da volta de Jesus, mas eu não estou aguardando a volta de Jesus. Por quê? Porque eu sou tão materialista. O grande pastor Russell Shedd, ele é, para mim, um dos maiores pastores da nossa época, morreu há pouco tempo, e no auge da sua enfermidade, com câncer, o Russell Shedd, ele tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim, a minha oração é que eu estou indo, ele fala, que eu encontre muitos de vocês, mas eu estou desmamando desse mundo, a frase dele. Eu diria que há uma igreja hoje que é muito materialista. Por exemplo, por que o evangelho da prosperidade, na sua forma nua e crua, vamos dizer assim, eu creio num Deus que é próspero, eu creio num Deus que abençoa seus filhos, isso é uma coisa. Agora, por que esse tipo de evangelho cresce muito? Porque eu quero viver aqui muito, só que aqui nós somos tão efêmeros. E aí, eu brinco, às vezes eu falo lá em casa, se Jesus voltasse hoje, muita gente ia falar, mas eu ainda estou pagando prestação, eu ainda estou isso, aquilo outro, eu nem casei, eu já ouvi isso, né? Não volta agora. Não volta agora. Palmeiras não ganhou ainda o Mundial, né, Patrão? Não ganhou o Mundial. Né? Olha, vai ter gente brava aí na live. Mas é verdade. Né? Então... Pode falar. Não, então eu penso só nesse aspecto. Eu vejo mais uma igreja materialista do que espiritual. E a volta de Jesus fala no conceito terreno da palavra, né? Terreno, né? Terreno. E eu falo isso não só no aspecto de adquirir coisas neste mundo, mas uma igreja que, por exemplo, eu tenho que ir à igreja no domingo, pensando no culto dominical, porque senão minha semana não vai ser boa. E não é isso. Eu vou porque eu amo o meu Senhor, porque eu quero ouvir Ele falar. Mas muita gente está ainda na mente fechada nesse sentido. E aí eu fico pensando, quando Jesus voltar, Ele olha para a igreja e Ele vai perguntar para muita gente, o que você tem nas suas mãos? E a igreja fala, minha mão está vazia. Porque nós não estamos trabalhando para o reino, nós estamos trabalhando para o nosso reino. Então, nesse sentido. Né? Você estava falando do Russell Shedd, um dia eu fui almoçar com ele, e eu fiz uma pergunta, eu falei, doutor, o que o senhor acha do crente desigrejado? Né? O crente desigrejado. E ele naquela mansão falou assim, irmão, não existe desigrejado. Né? A igreja é a Assembleia de Deus, não existe crente fora da igreja. E essa é uma realidade que a gente tem vivido hoje, dentro dessa visão terrena. Né? Eu determino o que é a igreja. Não é mais o conceito bíblico. É o que eu acho que é a igreja. Independente da questão do prédio, da instituição, né? Mas são valores que têm que ser revistos, né? Nesse conceito do terreno e não do espiritual. Né? E nós percebemos, por exemplo, até começava isso no conselho sábado passado, né? Por exemplo, a questão de ser fiel a Deus, eu não estou dizendo só em dízimo e oferta. Eu estou dizendo em tudo. O pastor Ricardo Agreste, ele fala que
última parte do corpo do crente que é convertido é o bolso. E, brincadeira à parte, né? Muitas vezes nós colocamos um conceito assim, quanto que isso vai me custar? O meu envolvimento com a igreja, com a obra do Senhor. Então, o que eu penso em torno de tudo isso? Na verdade, nós temos que reavaliar que como nós estamos dentro desse corpo. O que é um corpo? Né? Eu estou trabalhando para este reino porque eu tenho a consciência. Se Jesus voltar hoje, amém, eu estarei com ele porque eu creio em Jesus Cristo, porque eu entreguei minha vida a ele. Mas, ao mesmo tempo, se ele não voltar hoje, pode ser que eu volte para ele. Ele vai me chamar. E o que eu plantei em torno disso? Então, essa avaliação da volta de Jesus e do resgate da igreja, eu diria que a longanimidade dele é para que a igreja amadureça. Eu creio nesse amadurecimento da igreja, pensando até na reforma, né, de uma igreja saudável. Porque há muitas outras... Nós vemos hoje, por exemplo, muitas seitas com nome de igreja são verdadeiras empresas que massacram as pessoas ali. Então, isso tudo é um conjunto de fatores que tem levado a gente a entristecer. E até mais, né? O movimento de desigrejados hoje é maior do que muitas denominações, para não dizer a maior igreja. É verdade. Você sabe que uma vez eu fiz uma imersão, pastor, na Europa. Eu fiz o trajeto da Reforma. Fui conhecer a história de Lutero, estive na Alemanha, aquelas coisas todas. E eu confesso que eu fiquei com vergonha nessa imersão, né, de aprendizado, em vários lugares, Itália, França. Quando a gente começa a entender a essência da Reforma, né, as motivações de Lutero e todos aqueles que antecederam Lutero, né, nesse objetivo, eu fiquei com vergonha da minha fé. Porque eu vejo o quanto se fez de esforço para uma reforma histórica e mundial, e hoje parece que a igreja regrediu. Né? A gente fala, por exemplo, das indulgências. As indulgências existem hoje de uma outra forma, de um outro revestimento. Né? A fé foi condicionada de uma forma comercializada. Só mudou a linguagem, só mudou a veste. Né? Mas eu fiquei com vergonha de ver, eu fiquei pensando muito naqueles dias, de ver que, de repente, todo o esforço de irmãos que deram a sua vida, né, e buscando a retomada da essência da palavra de Deus, ela se perdeu de novo com os séculos. Né? E a indulgência está aí. A indulgência está aí. E eu digo mais, porque às vezes nós ouvimos, por exemplo, as pessoas falarem, e aí eu não concordo muito com alguns colegas pastores que falam assim, nós estamos sendo perseguidos porque fechou a igreja. Eu não concordo porque, assim, eu não fui impedido de pregar, eu não fui impedido de viver a vida cristã. E pensando nesse aspecto que o pastor levanta, quantos irmãos nossos do passado, quantos pagaram o preço, que morreram e não negaram a fé? Hoje, e eu falo isso, eu sempre falo isso lá em casa, Satanás não joga dama, ele joga xadrez. Ele sabe onde mover uma peça, ele sabe como fazer. O comodismo da igreja hoje é muito grande. É muito cômodo, por exemplo, a igreja se tornou um auditório, no sentido de que eu seleciono quem eu quero ouvir para pregar, a hora que eu quero. Não se há um compromisso. Então, nesse aspecto, é muito sério o que a gente está vendo. Por exemplo, o pastor Pedro, ele só fala de pecado. Não, eu vou procurar um pastor que pelo menos anima um pouco. Eu não estou dizendo que o pastor não tem uma palavra de ânimo para a igreja. Mas se Deus colocar no coração que é para descer o cajado, desce o cajado. Porque ele vai cobrar de nós. E muita gente está se usando do artifício, agora pensando no contexto que a gente está vivendo, da pandemia, como uma desculpa. Não, eu estou com medo. Mas vai no salão de cabeleireiro, vai no mercado, vai num monte de lugar, menos igreja. E a igreja é o contrário. Né? Então, eu penso muito nisso. Tá, fechou a igreja por um tempo, foi legal, assim, legal não, foi péssimo, mas foi legal no sentido que a gente tem os meios. Viver coisas diferentes, né, pastor? Coisas diferentes, a igreja tinha medo de mídia. Pelo menos eu falo por mim, né? Esse investimento todo que a gente teve que correr atrás,
Sim. se tivesse investido antes. Mas, assim, agora, pelo menos aqui em Jaboticabal, graças a Deus, a igreja está podendo atuar de portas abertas, com toda a segurança e tudo, diferente de alguns outros lugares. Por que não aproveitar esse momento? Ah, mas e se eu me contaminar na igreja? Eu me pergunto em torno disso. O expoente aqui do presbiterianismo no Brasil, ele morreu em função de um vírus. A febre amarela ali, o período Simonton morreu, não de uma morte natural, pagou um preço. Então, às vezes, a gente tem esse medo, esse temor de oferecer a nossa vida a Deus num todo, tudo com responsabilidade, mas entregar a vida num todo. Então, é bem por aí. Eu também, eu ainda não tive o privilégio, eu vou ter, se Deus quiser, de fazer uma imersão aí nos lugares históricos, conhecer um pouco, mas cada vez que eu olho para os vultos do passado da igreja, eu sinto vergonha. Da minha vida, não estou falando dos meus fiéis. Sim. Quanto que às vezes eu tenho um colega pastor que ele fala, quanto que eu sou crente tangra frouxa. É a frase que ele usa. Então, às vezes, eu acho, meu Deus, eu preciso melhorar mais. Eu quero mandar um abraço aqui, pastor, para a família Ciribelli, né, que está nos acompanhando aí, pessoas muito queridas, amigos, né? A Alessandra, Guilherme, Andréia, Deus abençoe vocês abundantemente, pessoas que realmente moram no nosso coração. Pastor, falando um pouquinho sobre missões, a Igreja Presbiteriana é uma igreja historicamente voltada para missões. O senhor acha que os irmãos estão se alistando menos para esse chamado? Ou será que Deus está chamando menos nos nossos dias os missionários, hein? Vamos chamar pastor, vamos chamar profeta, vamos chamar, sei lá, coach evangélico, mas não está chamando missionário, pastor. O que está acontecendo, hein? Essa percepção só eu que tenho, né? De que parece que os missionários estão aderindo pouco aí chamado, ou o senhor também, como uma igreja historicamente voltada para missões, também enxerga isso? Eu só faço um acréscimo, né? Parece que o chamado agora é só missões na Disney, né? Tudo bem que ultimamente não dá para ir fazer missões na Disney. Mas eu falo que assim, eu não creio que Deus está chamando pouco, eu creio que os campos estão brancos ainda, eu creio que o chamado está aí, mas nós não estamos enxergando porque assim, quando você está muito próximo de um objeto, você não consegue ver o todo. Então, o que eu falo? A igreja está muito voltada para o espelho da vida dela e não está enxergando os campos, porque eu sou missionário, eu como igreja, com meu irmão que está em outros países ou mesmo na nossa cidade. Então, assim, em termos do chamado, eu acho que falta um pouco esse olhar mais amplo. Acho que falta um pouco dizer como Isaías, eis-me aqui. Há um preço, vai pagar um preço, né? Ontem eu fiz um bate-volta em São Paulo, que tem a ver com missões, e alguém me disse assim, pastor, o senhor, a igreja que te sustenta, né, no sentido institucional, o senhor tem casa? Eu falei, sim, a igreja faz tudo, né? Graças a Deus, estou muito bem acolhido pela igreja, uma igreja extremamente amorosa. Aí falou assim, desse jeito eu também quero ser pastor. Eu falei assim, você não vai querer ser pastor. Por isso, não seja, porque Deus vai te cobrar. Então, eu penso que às vezes muitos missionários, muitas pessoas que estão olhando missões eu vou ser seletivo para conhecer o mundo ou o Brasil só pela fascinação de ganhar os louros disso, mas não de pagar o preço. Então, eu diria que está faltando missionários mesmo de coração, hoje em dia, de gente abraçar e dizer, eis-me aqui, e ir. Né? Às vezes, sacrificando, eu vejo, nossa igreja, nós temos apoiado 2 missionários, a um deles em Guiné-Bissau, em que, graças a Deus tem usado muito o reverendo Paulo Serafim, e o Paulo Serafim, a esposa pegou malária, ele pegou malária, os filhos pegaram malária, comer ali numa bandeja com um monte de gente junto ali, não é garfo e faca, não, e há um preço. Então as missões, seja transculturais ou missões nacionais mesmo, eu acho que muita gente está olhando para essa realidade e dizendo o seguinte, opa, isso não é para mim, porque afinal de contas, eu tenho que ter minha Hilux, eu tenho que ter minha vida confortável aqui. Né? O senhor acha que isso é consequência dessa visão terrena que a gente estava falando agora há pouco? A igreja o povo cristão que está pegado mais à terra do que aos céus, é isso? Sim. E eu preciso só esclarecer, eu não estou falando materialista no sentido
de aproveitar os prazeres daqui, fruto das bênçãos de Deus. Mas materialista no sentido de que ela é voltada para si. Uma palavra que, esses dias, assim, Deus falou muito ao meu coração lendo Eclesiastes. Eu fiz questão de ler assim, muito pastoral, pastoreando minha alma, vamos dizer assim. A gente sempre está pensando no outro, pastorear a igreja, mas a gente esquece um pouquinho da gente. E uma coisa que Salomão, acreditando que seja Salomão, escritor de Eclesiastes, ele fala, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu diria que hoje nós temos uma igreja estética, mas não uma igreja em essência. Então, isso influencia nas missões. A estética no sentido assim, peraí, mas isso não dá status. Ser um missionário, por exemplo, no sertão do Brasil, nos mais rincões desse país. Não vamos nem pensar lá fora, porque a gente pensa em missões só lá. Mas a gente não consegue nem atravessar a rua para evangelizar meu vizinho. Então, imagine isso, deixar de lado, né? Eu achei interessante, a Mayla é membro aqui da igreja, tem frequentado aqui ela, a esposa, às vezes a falta de uma teologia bíblica em fazer missões. Ou seja, porque muita gente não tem buscado na palavra esse chamado, que o Senhor está falando conosco. Né? Amém. Patrícia Gama, Deus abençoe você, minha irmã. Doutora Patrícia, tá aí, fazendo os comentários aí pra gente. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu não consigo acompanhar todos que estão escrevendo aí, mas sobe rápido. Mas Deus abençoe. Pastor, o senhor, eu vejo que o senhor tem uma personalidade muito divertida, né? Eu vejo nas suas postagens, suas montagens, né? O senhor tem uma personalidade muito divertida, muito alto astral. Da igreja presbiteriana, o único pastor que eu conheço, assim, tem um alto astral, é o concurso, nosso querido pastor Jeremias Pereira. Estou para fazer uma live quando está guardando a agenda dele. Existe uma nova geração de pastores presbiterianos mais modernizados, mais voltados para esse bom humor. Não que os pastores sejam sisudos, mas sempre a visão que a gente tem da igreja histórica, aquela coisa mais estilo Hernandes, né, Augusto Nicodemos. Existe uma geração mais divertida, pastor? Ou não? O senhor é uma exceção aí? Não, eu creio que há uma geração, sim, mais extrovertida, mais à vontade. É interessante porque, assim, a minha esposa me cobra ser um pouquinho mais à vontade no púlpito, por exemplo. Ela fala, nossa, mas você é muito fechado. Se eu olhar, por exemplo, na hora da pregação, eu sempre estou mais contido. Eu falo, eu não sei contar piada direito. Eu sou péssimo nisso, né? Às vezes eu conto, o povo, os fiéis não dão risada. A gente vai se animando com isso. Né? Melhor não, né, pastor? Mas assim, eu creio que vai muito da personalidade, né? E tem que ser. Eu já lutei contra isso, de ser mais alegre. Por exemplo, já fui criticado até de postar foto. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, eu não vou levar nada, eu vou deixar tudo, então eu vou dar trabalho para o povo para excluir minhas fotos. Então, eu vou deixando aí, né, e no meu dia a dia. E eu creio muito, pastor, que nós influenciamos, nós não temos noção da influência que exercemos na vida do outro. Então, eu penso assim, se eu fosse meramente só sisudo e colocar nas minhas mídias sociais, temos 400 mil, 500 mil mortos, a vida não presta, olha, o governo X não presta, o Y não presta. E eu tenho colegas, infelizmente, assim, colegas que, na minha ótica, eu vejo, estão amargos. E aí eu fico pensando, meu Deus, nessa urgência, vamos viver tão bem, deixar a coisa mais leve. Hoje, por exemplo, é um dia de luto na minha família. Sabe, o meu concunhado, o irmão dele faleceu hoje de manhã, vítima da Covid. Eu sinto muito e tudo, mas eu, ao mesmo tempo, ele crente, eu também agradeço a Deus porque ele já está com o Senhor. E aí eu falo, eu vou deixar isso me abater? Não, então a gente precisa... eu digo que essa geração de pastores estão entendendo isso, que nós temos que olhar para o outro e entender o seguinte, com a seriedade da pregação da palavra, sem perder o bom humor, que nós somos feitos assim. Sim. Eu tive uma experiência ontem, né? Eu falo que foi uma experiência agradável, porque assim, eu tive que alugar um carro, levei meu sogro e minha sogra de volta
para São Paulo, eles estiveram comigo um tempo, eu estava cuidando deles, e a minha O senhor sogra levou falou a que eu sogra estava embora, pastor? para a sogra embora. Por Minha isso eu tô sogra falou que alegre, mais alegre hoje, então. estou mais alegre. Não, não, tadinha, ela é ótima. E aí eu aluguei um carro top de linha, né? E aí eu cheguei em casa, não tinha falado nada para ninguém, fui levar minhas filhas, e a minha sogra olhou e falou, nossa, você tá animado e tal. Eu falei assim, olha, eu quero curtir meu momento de rico. É, brincadeira à parte, eu falei, porque daqui a pouco eu vou voltar à minha realidade. Mas, assim, o que eu penso? Antigamente eu tinha uma visão mais fechada, no sentido assim de não ser tão espontâneo, alegre. Mas eu percebi que eu mais afastava as pessoas do que aproximava. É tão bom ter um pastor amigo do que meramente um pastor teólogo. O pastor tem que ser um teólogo, né, um estudante da Bíblia, mas é um teólogo que ele traz isso para o dia a dia, para mostrar. Então, isso com bastante... Eu admiro muito o pastor Jeremias, porque ele faz isso com muita Habilidade, né? habilidade sem perder a reverência. É. Isso é bacana. Né? Inclusive, até um dado interessante, porque de montagem de fotos. Né? O ano passado, eu vou completar agora um ano que eu tenho feito algumas devocionais. Em áudio, faço texto, e aí eu montei um bonequinho. Minhas devocionais lá, inclusive, deixa eu pegar aqui, fazer uma propaganda dele aqui, né? Eu fiz em comemoração de um ano, né, do Que legal. devocional diário. E assim, as André me devocionais... passa suas devocionais quase todos os dias, viu, pastor? Ah, que benção. Então, Aliás, eu não quero, né, sem te interromper, eu não quero criar inimizade nem divisão, mas ela diz que o senhor é bem-humorado, mas o senhor é bravo também, viu? Ela acabou de escrever aí, ó. eu tô ficando bravo, esse é o problema. Acho que a gente vai ficando mais velho. Mas com ela tem que ficar, Mas, viu, pastor? Com ela e com o Carlão pode ficar, viu? pior que eu não consigo, viu? Com o Guilherme eu fico porque às vezes ele posta umas fotos de uns cafés. Não, brincadeira, ele que tá bravo comigo. Mas aí a questão do... Eu fiz um bonequinho e eu não sabia a proporção que isso iria alcançar. Porque, de repente, você ouve de uma mãe que estava triste, recebeu uma devocional e ela gostou daquele bonequinho e aquilo chamou a atenção. Então, assim, Sim. a gente tem que dizer, Senhor, eu sou assim. Eu lutei muito contra, né? Lógico que isso não é uma questão moral, não é uma questão que vai interferir na minha vida com Deus, mas esse jeito espontâneo e alegre precisa ser. A gente já está vivendo um momento muito difícil. Né? Tá E bem, daqui a que pouco bom. nós vamos embora, vamos deixar aí. Não, mas eu fico feliz, porque a igreja, ela, por muitos anos, muitos séculos, ela trouxe esse estereótipo de que seriedade é estar sério no semblante, né, nas palavras. E seriedade não tem nada a ver com isso, né? E como nós citamos o exemplo de Jeremias Pereira, um homem de Deus, um servo de Deus, uma igreja abençoadíssima, né, rico em teologia, em verdade bíblica, e um cara que se você fica com ele 5 minutos, não tem como você não dar risada 5 minutos, né? Enfim, parabéns aí. É... Deixa eu ver aqui uma pergunta que eu fiz aqui, que o nosso tempo está se terminando, então deixa eu ver aqui, selecionar minhas perguntas aqui. Essa questão da tecnologia, né? A gente falou aí das lives, da igreja online. Essa pseudo-igreja online é um termo meio delicado de se usar, igreja online, né? O conceito teológico, bíblico de igreja não tem nada de online. Mas essa igreja virtual, né? O senhor acha que ela veio para ficar? Isso é bom, isso é ruim? Né? Como lidar com essa questão no tempo que está por vir? Eu, há anos atrás, jamais imaginei ministrar uma ceia pela internet. Para mim era uma coisa que beirava a heresia, né? E hoje a gente faz isso com uma certa facilidade. Como que o senhor vê isso, pastor? Essa pseudo-igreja online, ela veio para ficar ou não? Eu creio que sim, que ela veio para ficar, mas como qualquer novidade, vamos dizer assim, a gente tem que estar com a antena ligada. Por quê? E o pastor usou a palavra muito bem, é uma pseudo-igreja, porque, na verdade, ela não substitui a igreja presencial, a igreja que está ali.
Eu acredito que a mesma situação o pastor teve de ter que falar numa câmera sem ter os membros ali na igreja. E não é a mesma coisa, a gente fica sofrendo com tudo isso. Mas ela veio para ficar. Eu falo até mais. Imagine na época da Reforma Protestante, se tivesse a tecnologia que nós temos hoje, o que esses homens não teriam feito. Eu fico imaginando isso. Eu imagino Lutero, por exemplo, com um canal de televisão descendo a lenha. Né? E talvez o sinal ia cair lá, né? E ser cancelado, um monte de perseguição. Então, assim, eu creio que a igreja, a online aí, que as mídias sociais, elas são uma realidade e nós não temos que temer. Para falar a verdade, nós deveríamos incomodar mesmo, nós deveríamos postar e mandar vídeo e gravar, porque o alcance disso é formidável. Sabe, eu penso que se nós fizermos um bom uso da tecnologia que Deus está nos presenteando, nós vamos levar a palavra de Deus a muita gente que nós não teríamos condição nenhuma. Sim. Seja dos palácios até as pessoas mais simples. Porque eu vejo por exemplo, uma transmissão de um culto mais simples, que você faça no Facebook, no YouTube, ou uma live como essa, e um amigo compartilha com outro, e de repente alguém manda uma mensagem para você falando: "Oh, eu vi você, não te conheço". Então o alcance disso é muito bom. E a igreja não pode se acovardar no sentido de acabou a pandemia, vamos imaginar esse cenário, né? Sem pandemia, todo mundo voltou à rotina e agora vamos guardar os equipamentos. Não, acho que a igreja tem que investir. Né? Por quê? E aí vem meu ponto. Nós criticamos muitas igrejas, ou pelo menos algumas pseudo-igrejas aí, midiáticas, que só vendem a fé, mas nós não produzimos nada. Eu falo isso da minha denominação. Eu critico, por exemplo, a música gospel ali, que tem sabor de mel e é só 3 palavrinhas ali, mas eu não estou criando nada. Né? Eu já dei uma pincelada. Então, assim, a vida não tem sabor de mel, né? É verdade, é verdade. Mas, assim, é muito fácil criticar. Então, agora vamos construir o quê? O que é palpável, sabe? Eu louvo a Deus, né, fazendo uma propaganda aqui, nós recebemos esse ano uma família, um seminarista na nossa igreja, com uma família que veio de Brasília, tem nos auxiliado, e a igreja tem, assim, crescido muito nessa área, a igreja de Jaboticabal. Então, eu oro para que tenhamos 3 câmeras, se puder tiver um canal ali mais sofisticado, eu não teria problema nenhum. O que a gente não pode confundir, e aí é os perigos, tanto para os membros que vão ficar, que às vezes se acomodam nessa situação, e para os pastores que acham que são estrelas, e nós não somos. Nós somos pastores, e nós não podemos esquecer do chamado de Deus. Né? Perfeito. Você sabe que Lutero, quando ele afixou as teses lá na igreja, na Alemanha, aquilo não foi ofuscado pela igreja na época por causa da imprensa. Né? Gutenberg estava desenvolvendo lá a língua da imprensa chinesa, da tecnologia chinesa. Gutenberg se aproveitou daquela tecnologia da época. Né? É a internet de hoje. Se não tivesse a imprensa, ele facilmente iria ser ofuscado nas suas teses. Iam arrancar as teses lá e acabou. Mas as teses do Lutero se multiplicaram com muita facilidade. Não tinha como a igreja da época impedir as pessoas de terem acesso àquelas teses, porque elas foram multiplicadas pela imprensa. Então é interessante a provisão de Deus, né? O tempo, as coisas acontecem da maneira certa. Né? E eu penso que hoje é isso, a internet está aí para multiplicar, mesmo diante dessa pandemia, a igreja prevaleceu. Né? A igreja prosseguiu. A gente cresceu aqui cerca de 30%, pastor, em dias de pandemia, né? De uma forma, claro, ainda virtual, mas pessoas que nos acompanham com muita proximidade, com muita frequência. Eu fiz uma live com o pastor Lisânias, da Igreja Batista do Morumbi de São Paulo. Lisânias cresceu 50% na pandemia, com o uso da tecnologia. Então, é uma ferramenta que realmente a gente deve investir, né? Claro, fazendo as ressalvas de que a igreja é uma coisa mais sólida, mas não deixa de ser aí um instrumento, um braço forte para disseminar a palavra de Deus. Né?
Exatamente. E aqui também teve um crescimento até interessante, porque o ano passado, enquanto a igreja esteve fechada, algumas pessoas, eu comecei até a fazer classes catecúmenos para novos membros online. Né? E a pessoa veio para o dia do batismo e da profissão de fé. Que Então, quer legal. dizer, eu falava isso para eles, falava para ela e falei para a igreja, né? Talvez em outra época nós estaremos acomodados. Domingo à noite, escola bíblica, durante a semana, volta para casa. E Deus, ele tem os seus meios para acordar a igreja. Eu creio que esse chacoalhão ainda está balançando muito a igreja, ainda tem que acordar, né? Mas já acordou bastante. Né? Então, eu vejo com bons olhos as tecnologias e vejo um futuro promissor para ela. A gente só tem que tomar cuidado com o campo minado, né? O campo de guerra que é. Amém. O Nelsinho Candeloro, que acabou de entrar aí, pastor, ele tem frequentado a igreja ou ele tem assistido só a igreja virtualmente? Olha? E o Nelsinho entrou? Não, o Nelsinho tem frequentado sim. Ele teve falta, viu? Olha, tem hora que puxar ali, mas graças a Deus. Desce o cajado esse povo, viu, pastor? Desce o cajado aí. Não, eu sou bonzinho, fala que eu sou bravo só de vez em quando, só. Mas Nelsinho é uma bênção, tá aqui conosco também. E às vezes ele fica em casa, agora não, ele vai, mas ele e a Adriana são bênçãos na nossa vida também. Amém. Pastor Pedro, muito obrigado. Nós estamos terminando aqui, já passou 1 hora da nossa live, né? Eu sempre procuro ficar nesse tempo aí para não ficar muito cansativo para quem nos acompanha. Mas eu queria dar aí os minutos finais para o senhor aí tecer as suas palavras, né? Fazer um fechamento aí da nossa conversa para a gente fazer o nosso encerramento. Tá joia. Eu primeiro quero agradecer, pastor, o convite. Pode me convidar outras vezes, o que precisar da gente também. Obrigado. Quero mandar um abraço para os membros da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, da Nazareno, das igrejas de forma geral que estão aqui representadas. Eu creio que é o reino. E para fazer uma palavra assim, uma consideração final, né? Tem um texto que eu sempre deixo aqui na minha canequinha. Eu gosto muito de canecas, eu tenho várias aqui. E eu mandei fazer essa daqui, que diz assim: sigo olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus. Estou correndo e não volto atrás. Então, eu diria isso, né? Olhe para o alvo. A gente está vivenciando muitos problemas na igreja porque nós estamos distraídos. A ovelha distraída é alvo fácil. Então, minha palavra final para todos os meus queridos aqui: olhe para o alvo, para Jesus. Não olhe para o pastor que é falho, não olhe para as outras ovelhas que são falhas. Nós somos todos ovelhas do Supremo Pastor, mas não olhemos para essa pandemia como se Deus tivesse nos abandonado. Ele está presente, está cuidando, e os seus frutos estão surgindo. Graças a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério, né? E cada vez mais prosperando na graça e nas bênçãos do Senhor, viu? Amém, querido pastor. Um grande abraço para todos e para a sua família também. Obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Aos amigos, irmãos queridos, pessoas que a gente conviveu aí. Obrigado pelo carinho, irmãos que eu não conheço, mas nos deram aí a alegria, o privilégio de estarmos juntos. Que Deus os abençoe abundantemente nessa caminhada e continuemos firmes nessa fé. Para a gente sempre é um privilégio, sabemos que Deus nos guia e que nós temos a sua palavra como a nossa regra de fé, tá bom? Toda segunda-feira, nossa live, às 16 horas. Semana que vem nós vamos falar sobre a história da igreja com um grande conhecedor da palavra de Deus, pastor Sila Rabelo. Vamos falar um pouquinho da história da igreja. Vai ser um privilégio ter você na nossa companhia. Pastor Pedro, fica com Deus. Abraço a você e a toda a sua família. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima, em nome de Jesus. Este vídeo, essa live, vai ficar no nosso IGTV. Você pode assistir quantas vezes você quiser e também compartilhar depois com seus irmãos, com a sua família. Obrigado a todos. Beijo no coração, nos abençoe. Tchau, tchau.